Bom dia, sejam todas muito bem-vindas, todos, né, muito bem-vindos. Uma alegria estar com vocês mais esta manhã de terça-feira, né? Val, Karen, Laís, Alexia, Ricardo, Ivan, sejam todos muito bem-vindos. E Nice Maioli, minha mames poderosa, bom dia. Muito bom dia, pessoal. Eu falo que as redes sociais às vezes nos aproximam de uma forma, né? Que às vezes não pode estar perto, porque todo mundo precisa ficar aí, né? Fazendo a sua parte. Fer, bom dia. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre um tema um tema controverso. Nós vamos falar sobre raiva. E desde já, né, para vocês que estão aqui, vamos enviar este aviãozinho para as pessoas que a gente quer que participe dessa live, que você quer falar, né, você quer poder falar para ela, como que funciona isso. Então, bora lá, vamos enviar, né, essa live aí pro pessoal. Val, como que você tá, minha querida? Espero que você esteja bem, que seja tudo correndo muito bem aí com você, viu? Então, a gente vai falar hoje, o nosso tema é sobre raiva. E aí? Aí eu vou até fixar aqui, que a Karen já colocou, eu vou fixar o comentário. Obrigada, viu? Você já sentiu raiva alguma vez? E antes da gente começar, né, esperando aí o pessoal entrar, vai colocando aí pra mim, né? Primeiro coloca pra mim de onde vocês são, porque eu gosto de saber, né, de onde vocês são. Coloca pra mim, né, se você é aqui do estado de São Paulo, se você tá fora do estado de São Paulo, coloca pra mim de onde vocês são e já respondam-me. Você já sentiu raiva em algum momento na sua vida? E com certeza sim, não tenho dúvidas, né, que sim. E aqui, ó, sempre aquele desenho incrivelmente, eu sou 80% aquele bichinho bravo. Então aí vocês, né? Vamos lá. Ó, de Ribeirão Preto, olha que legal. Bom dia! Então vamos lá, vamos colocando aí pra mim de onde vocês são. Aqui já temos de Ribeirão Preto. Anice colocando várias raivas. Patrícia, minha xará, seja bem-vinda. Responde aí pra nós de onde você é e se você já sentiu raiva. Então, com certeza todo mundo já sentiu raiva, mas eu quero que você pense a última raiva que você passou, né? Ó, Itatiba, Laís, né? Olha aqui, ó, estamos, né? Aqui já tem Ribeirão Preto, Itatiba. Coloquem pra mim de onde vocês são, eu quero saber. Olha só quem tá de Santo André, Pátia de Santo André, minha xará. E a Val tá respondendo assim: já sentiu várias raivas, né? Mas vem o quê? A culpa depois. É isso que a gente também vai falar. De sentir a raiva e depois sentir culpa. Como assim? Eu sinto uma coisa, depois eu pego e me sinto culpada. Como que eu posso fazer isso? Meu Deus do céu. Aí eu fico com aquele misto, né? A Márcia, seja bem-vinda. Olha aqui, Ricardo, meu amigo Ricardo, de Fortaleza, Ceará. Muito bom. Márcia, eu sei que a Márcia é de Campo Limpo. Vamos colocando aqui, ó. A última foi a Babá, que teve que afastar por conta do Covid. E nós estamos com recursos pequenos. E ela falou que meu acertão e senti idiota. Não entendi aí. Su Casaroto de Campo Limpo. Então, bora lá, né? A gente já... Pois eu senti, ó. Quero que você então coloque aqui. A Karen colocou que ela sentiu raiva, né? Que ela se sentiu idiota. E aí, olha só, né? Ela queria um acertão. Entendi. Tutu, money. Então, pensa comigo aqui, ó. Esses dias estava difícil. Ah, pra assistir a live. Senti sua falta, Márcia. Murilo. Ela queria mais dinheiro que merecia. Então, bora lá, né? Então a gente vai falar, hoje vocês viram que eu tô com um modelito diferente, tô com o cabelo molhado, tô sem escovinha, mas o que importa é o conteúdo que a gente tem pra passar aqui nessa manhã. O que eu quero dizer pra vocês, muitas vezes, como a Val colocou aqui,
a gente sente raiva e logo após esse sentimento, a gente se sente culpado. A gente se sente que nós erramos, principalmente, não sei se você que está me acompanhando aí, se vocês são cristãos, a gente sempre fala assim, não é assim que tem que ser, porque, acho que Jesus vai ficar triste comigo, porque eu senti raiva, ou coisas do tipo, né? A gente sente mesmo, né? Raiva e depois a gente, logo depois, se sente culpado. A Laís aqui, ó. Eu queria sentir mais raiva das coisas. Sou o contrário. Às vezes, se sentisse raiva, seria menos sentimental. Olha só, né? Então, vamos lá. Seria menos sentimental. Mas, então, Laís, então eu quero falar pra você, inclusive, isso, né? Eu não sentir raiva de alguma situação, mesmo assim, em mim desenvolve algum tipo de sentimento. E se esse sentimento, obviamente, ele não é positivo, ele também te gera coisas dentro de você que você não gosta muito. E esses sentimentos, eles vêm de onde, né? Qual é a raiz disso? E eu separei uma coisa para ler aqui para vocês, super interessante, ó. Nem toda raiva é pecado. Na verdade, você tem o direito, e essa é a palavra, você tem o direito de ficar com raiva. Você tem o direito de ficar irado. Olha só, porém, diz também na palavra de Deus, inclusive, né? Não se coloque o sol sobre a sua ira. E é sobre isso que a gente vai falar. Que coisa interessante, né? Quando na própria Bíblia diz que eu tenho o direito de me sentir irado. Então vamos lá. Eu trago questões da minha vida onde as coisas acontecem pontualmente e eu sinto muita raiva. E depois da raiva vem a culpa. Então, o que eu tô falando pra mim? Você não tem o direito de se sentir com raiva de situações. E situações que muitas vezes te ofendem, te humilham, te colocam em situações de rejeição, se sente traído, se sente abandonado. E mesmo assim você não tem o direito de ficar com raiva? Será mesmo? E quando a gente fala sobre isso, a gente começa a entender que quando eu tenho sentimentos repetitivos com as mesmas situações, alguma coisa não foi bem resolvida lá atrás. Porque é como se toda vez que eu me deparasse com esse assunto, toda vez que eu me deparasse com essa situação, vem a raiva e depois da raiva vem a culpa. Olha só, vem a raiva e vem a culpa. Vem a raiva e vem a culpa. Como que eu vivo? Eu vivo num ciclo onde eu não consigo de forma alguma avançar para minha vida. Eu não consigo ter uma sequência de sonhos, de metas, de realizar, de ter uma família saudável, de ter um relacionamento íntimo com o meu esposo, com a minha esposa, né? Para quem aí é casado, ou se você tem alguém aí com você, você não consegue, porque sempre existem vários pontos que você tem raiva e depois da raiva você tem culpa. Porque se eu não faço alguma coisa que me pedem, eu falo, não, tá bom, eu vou fazer. Só que depois eu fico raiva, culpa, é isso mesmo, né? Olha só, então daí a pessoa me pede alguma coisa. Eu fico com raiva porque eu queria falar não e não consigo. Vou lá e faço pra pessoa. Aí eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu não soube falar não. Eu não consegui me posicionar pra dizer não. Aí eu fico com raiva. E isso vai gerando algo dentro de mim que vai tendo um ciclo repetitivo. E toda vez que eu não tenho coragem de dizer não e fico com raiva, vocês acham que o que acontece dentro da gente? Né? Por quê? Até a palavra de Deus diz, você pode irar, você tem o direito, só que você não pode que o sol se ponha sobre a sua ira. Eu achei isso incrível, porque quando eu falo isso, eu preciso identificar o que me fez sentir essa raiva. E eu preciso consertar isso. Mas consertar não necessariamente com a pessoa que me fez passar essa raiva. Eu preciso entender comigo o porquê que eu sinto isso. E eu preciso resolver, quando a gente fala do resolver, né, do resolver o externo, a gente acha que eu tenho que ir lá pra pessoa, né, eu tenho que pegar, eu tenho que ir lá e falar que aquela pessoa me magoou e fazer aquele auê. E na verdade não é isso. Eu preciso não deixar que o sol se ponha sobre a minha ira, mas comigo. Muitas vezes com a pessoa do próprio espelho. Eu preciso lá entender por que quantas vezes eu me sinto com raiva em situações adversas. Por que tantas vezes, né, eu consigo sentir a raiva, mas eu não consigo me resolver.
E a gente volta, né, para aquilo que eu falo. Quanto a sua criança está ferida? Quanto a sua criança, mais uma vez você fala para ela, fica quieta, é mais fácil a gente sentir a raiva, né? Eu e a minha criança, por exemplo, do que eu resolver, do que eu me expor, do que eu falar o que eu penso, né? E daí aqui a gente ainda segue assim, ó, tá escrito que eu achei bem interessante, eu deixei para falar para vocês. Você precisa procurar no seu coração para descobrir a fonte da sua raiva. Qual é a fonte da sua raiva? E quando eu falo que você precisa procurar no seu coração, significa que a raiva é externa ou a raiva é interna? Quando alguém me ofende, o porquê essa pessoa, né? Independente do porquê essa pessoa me ofendeu, o que desperta em mim? Então, se eu preciso procurar dentro do meu coração o que me despertou a raiva, eu preciso olhar para dentro. Porque nós falamos assim, ó, isso, eu tô passando isso porque fulano me fez aquilo, porque ciclano me fez aquilo, porque a pessoa me roubou, porque aquela pessoa, ela tá retendo algo que é meu por direito, então eu fico com raiva, isso me paralisa. E quanto mais eu me permito me paralisar pelo que o outro faz por mim, significa que eu ainda não identifiquei a raiz lá dentro, no meu coração, o que aconteceu. O porquê eu me sinto assim. Aqui, ó, a Val colocou. O motivo da minha raiva é sempre a mesma. A pessoa não muda. Logo, eu sinto raiva de mim mesmo. Olha só, Val, que ótimo que você contribuiu com isso. Ó, eu tenho raiva porque o outro não muda. Se eu não mudo o meu comportamento e aceito isso, peraí, quem que também não muda? Eu. Quem não se permite mudar? Quem não se permite enxergar? Por que eu permito que alguém faça isso comigo durante tanto tempo? O que está lá dentro de mim que me faz ter esse ciclo. Então, por que a gente fala? Vai procurar na raiz. E quando a gente fala raiz, vamos supor que seja aqui, ó. Se eu não me permito mudar, exatamente. Se eu não me permito mudar, o que vai acontecer comigo? Esse sentimento de raiva, ele vai ser constante. Porque eu olho para a pessoa do espelho e falo assim, caramba, você já sabe como faz, você já conhece a verdade e você não consegue tomar uma ação. Você não consegue tomar um processo para te levar para o próximo nível. Aí você fica com raiva de quem? De você mesmo. E se eu não olho, por que tá? Aí eu penso assim, por que eu permito que uma pessoa me faça sentir raiva constantemente e eu aceito isso? Aí eu vou olhar lá atrás, quando eu era pequeno. Para eu ser aceito por alguém, eu tinha que fazer tudo o que a pessoa queria. Porque se eu não fizesse o que os outros esperavam de mim, e eu sendo uma criança, eu não conseguia ter a atenção, ter o amor, me sentir amada, me sentir inclusa, não me sentir abandonada. Eu trago esse registro para a minha vida. E quando eu trago esse registro, eu vou perceber que se eu não vou lá e olho a raiz da minha raiva, a raiz da minha dor, eu vou ter comportamentos repetitivos em todas as áreas da minha vida. Eu vou sentir raiva do que o chefe fala pra mim. Eu vou sentir raiva do que o meu marido me faz. Eu vou sentir raiva porque eu não sou respeitada pelos meus filhos. Eu vou sentir raiva porque minha sogra acha que manda na minha casa. Eu vou sentindo raiva de tudo. E quando eu olho, né, aqui para os homens que estão também, vou sentir raiva porque a minha sogra também quer mandar na minha esposa. Eu vou sentindo raiva de tantas situações que elas dependem da minha mudança. Aí eu sinto raiva do outro porque eu não consigo mudar, porque eu não consigo parar e identificar qual é a raiz de dor que está lá dentro de mim. E sabe por que eu não mudo? Porque na verdade nem eu mesmo sei quem eu sou, o que eu quero para minha vida, quais são os meus sonhos e os meus objetivos. Então, quando você não tem um plano, marquem isso aí, né? Quando você não tem um plano para a sua própria vida, tenha certeza que você vai ser incluso no plano de alguém. E provavelmente os planos que o outro tem para você não são nada grandiosos. Porque eu não paro e vou entender quem eu sou. Olha aqui, né? A Karen falando. Eu sinto raiva do outro porque eu não consigo mudar. Quer dizer, eu sinto raiva do outro porque o outro não vai mudar. A decisão é sua, conviver com aquela dor e com aquele sofrimento, ou a decisão é sua em fazer o quê? Quais são os passos, mesmo que pequenos, eu posso começar a fazer para ter uma mudança, para ter uma transformação, para parar de sentir raiva. Porque o que a raiva gera, né?
Primeiro que ela enche o seu corpo de toxinas, falando da parte fisiológica, ela vai encher o seu corpo de toxinas, você vai cair cabelo. Às vezes tá caindo cabelo, não sabe nem por quê, tá com raiva. Caindo cabelo, sua pele fica mais feia, você vai comer muito mais, ter uma compulsividade em relação à comida. E quando você tem essa compulsividade, você fica com raiva porque depois você vai olhar no espelho, você vai se sentir mais gorda, mais feia, suas roupas não servem. É um ciclo nocivo. É um ciclo nocivo que vai judiando de você. E olha aqui que a Márcia colocou, né? O nosso inconsciente não deixa expor a dor que ficou na criança ou história de vida, porque não queremos sentir a dor de novo. Só que tá, né? A Márcia tem toda a razão. E aqui depois vem a Lei e fala assim, ó. Tenho raiva de não conseguir mudar. Então, olha aqui. Eu tenho raiva e a nossa mente não quer, né? Nosso inconsciente, ele não quer que a gente acesse aquela dor de novo. Mas ele faz o que pra nós? Ele expõe a nossa dor o tempo inteiro. Porque eu bato muito na tecla. Quer ser um adulto saudável, você vai ter que entender, vai lá buscar a raiz lá no seu coração e entender a sua dor, aonde está a raiz dessa dor, que é ali, né, o que a Márcia colocou, que o nosso inconsciente não quer que a gente acesse para não doer de novo. Só que você tem duas escolhas. Ou você vai ficar com essa dor o tempo inteiro para não ir até o seu inconsciente e resgatar e entender por que você tem isso, ou você vai, entende, confronta e daí você se torna um adulto saudável para você ser aquele que cuida da sua criança e da sua dor. Ó, quer ser adulto saudável? Vai buscar a sua raiz. Isso, resolva a sua infância. E quando a gente fala disso, pode olhar, né? Que nem se vocês que colocaram aí, eu não me lembro quem colocou, sinto raiva do outro porque eu não mudo. E quando eu não mudo, o que eu tô aceitando do outro que está sendo suficiente para mim? Uma migalha de amor, uma migalha de atenção, uma migalha de segurança, uma falsa segurança para não me sentir abandonado, para não me sentir traído, para não me sentir manipulado, uma falsa, né, situação ali, onde uma situação de aparência, para que eu não vá lá no fundo e entenda realmente por que eu estou constantemente com raiva de coisas que geralmente fazem para mim, mas que quem permite? Eu permito. E quando eu permito, enquanto eu não olhar para dentro, para minha criança e resolver os meus conflitos, nada vai mudar. E quer ver? Eu vou ler mais uma partinha aqui para você, ó. Tanto reprimindo a sua raiva ou deixando-a extravasar, essas duas maneiras são igualmente perigosas. Então, se eu guardo muito a minha raiva para mim, né? Não fico mascarando, finjo que tá tudo bem. E quando eu falo finjo, eu tô achando que eu estou realmente fazendo algo e que está tudo bem. Mas na verdade não. Ou o oposto, pessoas que gritam, que ficam com raiva, que xingam, porque você fez isso pra mim. Pessoas que se expõem demais com situações, às vezes, que são até pequenas. Quer dizer, os dois tipos de você armazenar essa raiva dentro de você, eles são perigosos. Tanto a pessoa que guarda, né, de uma maneira, e essas pessoas geralmente que têm essa facilidade maior, né, de guardar essa dor dentro de si, são os masoquistas. Eles ouvem as coisas e guardam, e eles vão guardando aquilo. Ou não. Aí a gente vem também fala dos orais. São as pessoas que falam o tempo inteiro. Então, das duas maneiras, né, onde você grita muito, coloca muito pra fora, e ao mesmo tempo que você guarda, não são boas, são perigosas. Por quê? Você não está tratando a sua raiz. Você não tá indo lá dentro, no seu coração, investigar por que você sente isso. E quando eu comecei falando pra vocês, né, que a própria palavra diz que nós temos o direito de sentir raiva. Você já parou pra pensar isso? Vocês que falam que não conseguem sentir, que não conseguem... Você tem o direito. Só que você não pode deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. Então é no momento que eu tenho que parar aqui, ó. Aqui, ó, eu grito muito, muito mesmo. Olha só. Olha a raiva que tá contida aí dentro e só tá, ó, o superficial. Não está indo lá na raiz, entender lá dentro, lá naquela infância, o que aconteceu comigo, que hoje eu preciso gritar, explodir com outro. O que tá armazenado lá? Porque
eu consigo só gritar. E às vezes eu busco situações para implicar com o outro, para sentir raiva do outro e para poder gritar. E às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Não era para tanto. Vocês já ouviram isso? Ó, eu tenho muita raiva, mas com a terapia eu aprendi a não explodir. Então, mas eu posso até também não explodir, mas eu preciso identificar como eu lido com isso. Como eu lido com o desprezo? Como eu lido com pessoas autoritárias? Como eu lido com o ciúme? Olha aqui, a Alexa colocando aqui. Eu guardo, mas quando sai, sai de uma vez. Mas aprendi a usar a minha oralidade ao meu favor. Sensacional! Olha só, né? Quem entende que traço de caracteres, que traço de caráter você tem? Se é um esquizoide, se é um oral, um psicopata, um masoquista, um rígido. Eu sei como eu lido em cada situação. Então, quando fala aqui, né, que nem guardar demais e nem explodir demais faz parte de um processo inteligente, é porque a primeira coisa, a raiz. Ó, como lido com o desprezo, com pessoas autoritárias e com ciúme. Como eu lido com isso? Entenda, se eu ainda me permito aflorar esse tipo de sentimento, aflorar esse tipo de sensação em mim, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu estou cuidando bem de mim mesmo, da minha criança, ou eu estou permitindo, né, que outro adulto venha e se exponha e sobreponha sobre mim? E aí? Eu preciso olhar para dentro, e quem não quer olhar para dentro não vai conseguir dar passos para o próximo nível. Porque se eu permito que alguém me despreze, eu estou dando ali, né, condições para ser desprezado por essa pessoa. Então, quando a gente fala do começo lá, que eu tenho o direito de sentir raiva, eu tenho o direito de sentir raiva de quem me despreza. Só que às vezes, o que a gente faz? Quanto mais a pessoa nos despreza, mais você tenta agradar. E aí, quem que está sendo desprezado? A sua própria criança que está sofrendo dentro de você. Que lá na infância, muito provavelmente, foi desprezada por um pai, foi desprezada por uma mãe, foi desprezada por uma avó, que você não foi a preferência dessa avó, e o outro era, o seu primo era e você não. Então, quantas vezes você já foi desprezada? Né? Ó, eu estou dando condições para as pessoas desprezarem. Somos nós que permitimos que o outro faça com a gente aquilo que a gente permite. Né? Ó, tem que estar disposto a conhecer as suas dores e mudar. É verdade. Esses dias, né, eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Aconteceu uma situação e não muito boa, né? Porque independente se eu me conheço ou não, as situações boas e ruins, elas vão continuar acontecendo, porque o que a própria palavra de Deus diz? O sol nasce sobre todos, sobre o justo, sobre o ímpio, sobre aquele que tem inteligência emocional, sobre o que não tem, sobre o que conhece, sobre o que não conhece, sobre o que trabalha e o que não trabalha. O sol nasce sobre todos. E aí, naquele dia, onde eu tava ali, né, numa situação meio não muito legal acontecendo ali, aí eu parei pra pensar, eu falei, eu tenho duas opções agora, eu vou ter que escolher por uma. Ou eu vou extravasar, colocar uma raiva superficial que me estimulou aqui, ou eu paro para identificar o porquê eu estou assim. Mas na hora eu falei, claro que eu vou identificar o que isso tá trazendo aqui dentro de mim. Aí eu me lembrei de uma situação onde eu era pequena e eu, oral, né? Hoje eu sei que tinha dor de abandono muito forte. E uma amiga que eu tinha em comum com muitos primos, que nós morávamos com muitos primos, chegou e eu tava tomando banho. E eu ouvi que ela falou assim pra minha tia, a fulana de tal pode ir comigo na minha chácara e não sei o quê. E eu ouvi aquilo e falei, nossa, que legal, quero ir também. Tomei banho rapidinho, só que a hora que eu saí, gente, segura essa, porque doeu. Doeu, mas hoje, graças a Deus, né, eu entendo que faz parte de um processo, de uma cura e de um amadurecimento. Eu saí correndo, a hora que eu saí na rua, né, pra ir junto com os meus primos e tal, a mãe dessa menina olhou pra mim e fez assim, o carro está lotado, não cabe mais ninguém. Estavam todos, só eu que não estava naquele carro. Gente, aquilo foi terrível. Imagine o que eu senti. Eu chorei, me senti abandonada, me senti desprezada e fui. Realmente eu fui. Só que o que eu entendo?
que isso lá atrás desenvolve coisas onde eu me permitia, como criança, que a gente não tem filtro, se colocar nessa posição. Só que como adulta hoje, eu posso escolher se eu me coloco na posição de excluída ou se eu me coloco na posição de amada pela minha adulta. Então, hoje, quando acontecem situações, me traz à memória essas situações. Eu falo, peraí, eu tenho duas opções hoje. Ou me sinto excluída, ou olho pra mim e falo, eu amo você. Eu já tenho, né, convicção de quem eu sou. Eu tenho convicção daquilo que eu sei, dos meus aprendizados, da minha intimidade com Deus. Hoje eu falo assim, peraí, eu não posso me colocar mais uma vez na situação de vítima, de abandonada, de traída. Peraí, eu preciso cuidar de mim. Então, quando a gente vai falando assim, tá, mas olha só a importância de me conhecer. Por quantas vezes eu fui me colocando nessa situação? Hoje eu falo assim, quem quer ficar perto de mim? Ó, gente, agora o amor das minhas palavras, hein? Quem quer ficar perto de mim? Ótimo, que legal, eu amo. E quem não quer, ótimo também. O que eu tenho para oferecer pode não suprir a necessidade de alguém. Se fosse antes, por exemplo, aqui na live, entram e saem pessoas. No começo eu falava, ai, mas eu vou começar a fazer live, não vai entrar ninguém vai me ouvir falar, ninguém vai ouvir o que eu tenho para falar. Ó, minha irmã, gente, acabou de entrar, acabou de me ligar, por isso que pausou aqui, viu? Seja bem-vinda. Ai. Então, hoje o que eu olho? Se alguém entra, eu coloco o tema aqui da live. Tô falando sobre raiva. Se a pessoa não tem raiva ou ela não quer saber sobre raiva, tá tudo certo. Você entra e sai. Antes, o que eu já ia pensar? Ai, eu tô sendo abandonada. E quantas vezes você também faz isso? Você não tem mais pra entregar pra pessoa aquilo que ela deseja. Tá tudo bem. Se eu não tenho, cada um vai cuidar da sua vida, entendeu? Agora você ficar se humilhando, se colocando debaixo, né, de rejeição, de humilhação, porque você tem medo de perder o outro, medo de perder aquela amizade, porque um amigo realmente não faz isso pro outro, mas medo de coisas que você mesmo humilha e faz sua criança passar por elas, né? Então, para pensar, né? Então, eu volto aqui pro comecinho, para quem entrou para acompanhar. Nós temos o direito de sentir raiva. E isso está na própria palavra de Deus. Para quem é cristão e acha que sentir raiva é pecado, não é pecado. Porque o Senhor que nos criou, Ele sabe exatamente como que a gente funciona. Então, se eu pego e eu sinto raiva, eu tenho o direito. Mas eu também não posso deixar que o sol se ponha debaixo da minha ira, né? Então, aqui, ó, não se diminua para caber no mundo de alguém. Sensacional. Sabe por que você não pode realmente se diminuir, né, para caber no mundo de alguém? Porque existe alguém que é muito maior que eu e que você e que já morreu por nós lá na cruz para te dar direito a viver o melhor dessa terra. E quem volta na escravidão somos nós. Então, eu sentir raiva, eu posso sim. Eu sentir desprezo, eu posso sim. Eu posso me sentir chateada por algum momento, eu posso, mas eu não posso deixar que esse sentimento se ponha hoje, amanhã e depois sobre mim. Gente, a gente precisa se conhecer seriamente. Aqui a Karen tá falando, me chama hoje, Paty, eu vou chamar você pra gente conversar um pouquinho. Que você colocou aqui, tá pedindo desde ontem. Então, o que acontece? Mas eu tenho mais uma coisa. Se você quer realmente saber que tipo de mente, que você que tá aqui, né? Você que tá aqui comigo, que tipo de mente que você carrega? Quais são as suas dores mais profundas? Por que você não consegue mudar, né? Eu não consigo me posicionar. Você não pode perder a minha live, né? Na verdade vai ser pelo Zoom, não vai ser uma live, vai ser uma aula gratuita, onde eu convido você para participar. Vai ser dia 27 de maio, às 20 horas. E o link para você entrar nesse grupo, para receber nesse dia o link da live, né, o link da aula gratuita, vai estar na minha bio. Então você entra lá, clica, você vai cair num grupo de WhatsApp e fique tranquilo que vocês não vão ficar recebendo bom dia, nada disso. Esse grupo é simplesmente para você receber lá no dia 27, às 19h30. O link vai estar lá para você entrar nessa aula gratuita, onde eu vou falar para você como as coisas funcionam.
Como que tipo de mente você tem, só olhando o formato do seu corpo. E eu vou começar a entender, ó, 27 de maio às 20 horas. Mas para isso, o link está na bio do meu Instagram. Então você vai lá, clica na bio para entrar e você vai entender muito mais. Você vai entender suas finanças, seus relacionamentos, por que você sente tanta raiva, por que muitas vezes você não consegue se posicionar diante das pessoas. Essa aula é totalmente gratuita, então você entra lá e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Ó, gosto de gente até quando a gente concorda com tudo que eles fazem e falam. Gostam da gente, então, né? Então, gosta de mim quando concorda com o que eu falo, ótimo. Não gosta de mim quando não concorda com o que eu falo, tá ótimo também, porque às vezes eu não concordo com o outro, né? Então, quando eu olho pro outro hoje, eu não concordo, eu fico pensando assim, que dor que tá envolvida naquela pessoa pra ela se impor dessa forma? Aí eu olho o formato do corpo dela e falo, já sei, se sente rejeitado. Já sei, já foi traído, muitas vezes. Então tem essa dor da traição, por isso que precisa se impor dessa forma. Já sei, ó lá, o medão de ser manipulado. Por isso que é uma pessoa mais autoritária, que se põe, tem que ser tudo do jeito dela. Você olha, aí eu falo, tem uma dor aí, tá tudo bem. Se tem uma dor, tá tudo bem. E se a pessoa não quer descobrir qual é a dor dela, tá tudo bem também, né? Tudo tem o seu tempo e tem sua hora. Para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês, então, só falar o textinho novamente, né? Para quem entrou depois aí e não pegou. Nem toda raiva é pecado. Na verdade, você tem o direito de ficar com raiva, né? Você tem o direito. Só que isso se chama uma raiva justa. Você tem o direito de ficar assim, só que até que o sol se coloque, né? Até que o sol se ponha sobre a sua ira. Você precisa procurar no seu coração para descobrir a fonte da sua raiva, a fonte da sua infelicidade, né? Tanto reprimindo a sua raiva ou deixando-a extravasar, essas duas maneiras são igualmente muito perigosas, né? Então pensem bem aí. Você provavelmente já sabe disso, né? Porque viver assim, ninguém merece, a gente sofre com isso. Então, a raiva equivocada não traz nenhum benefício para você ou para as pessoas à sua volta. É hora de deixar Deus trocar a sua raiva por amor. E para isso, eu preciso decidir, saber a minha raiz, me conhecer e convida Deus para fazer parte dessa jornada aí com você, tá bom? Então, tenha um dia lindo, um dia abençoado e que a gente se vê amanhã, 9h57. Amanhã eu tenho uma convidada, é a doutora Ellen, ela é advogada e ela tem, assim, coisas incríveis para conversar com a gente e vocês vão gostar muito dela, uma pessoa, um doce de pessoa, uma pessoa sensacional. Então, um grande beijo para vocês, Deus abençoe e a gente se vê amanhã, 9h57. E ó, já coloca na sua agenda, dia 27/5, às 20 horas, aula gratuita de análise pessoal corporal. Entra lá na bio do meu Instagram, entra no grupo, não vai ficar recebendo bom dia não, só para você ter acesso ao link nesse dia. As vagas são limitadas e eu vejo vocês. Um grande beijo e tchau!